Olá pessoal, meus cumprimentos a todos, aqui o professor Jonathan, e dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem de programação Python, vamos hoje tratar sobre noções de bibliotecas, ok? Então, uma biblioteca é, para nós, na perspectiva da linguagem de computação, um arquivo, ok, que está armazenado local ou remotamente, que, por sua vez, contém uma ou mais classes e estas classes contêm um ou mais métodos que podem ser acessados e integrados na construção de um novo script. Okay? Então, basicamente, a exemplo do que fizemos anteriormente, nós vamos construir métodos, vamos organizar estes métodos em classes, salvar um arquivo que contém esta classe e guardar este arquivo em um endereço específico do servidor, ok? Quando formos construir um outro script, nós podemos chamar ou revocar aquele método que já fora construído anteriormente. Esta é uma vantagem de trabalhar com biblioteca. Portanto, cabe dizer que a este momento, a esta altura dos nossos estudos, você já é capaz de produzir suas próprias bibliotecas, okay? Com rotinas específicas, rotinas de interesse para a implementação dos códigos que, porventura, apareçam para que vocês construam tais códigos no futuro. Tá bom? Muito bem. A comunidade acadêmica, de um modo geral, pesquisadores, entusiastas, programadores, já tem produzido muitas bibliotecas, ok? Razão pela qual é válido conhecer o que já foi feito, né? Para alguns colegas que têm colaborado no ambiente de desenvolvimento e computação, para que você então use essas bibliotecas ou para que você produza uma rotina, uma biblioteca, de modo similar ou até melhor. Bom, ok? Então a pergunta agora interessante é quais são as principais bibliotecas que nós utilizamos introdutoriamente para trabalhar com o mundo Python. Quais são? Aqui eu listei algumas delas, seguidas do endereço no qual você pode encontrar detalhes sobre o uso da biblioteca. Ok? Então, por exemplo, biblioteca NumPy, ok? E a biblioteca SciPy são duas bibliotecas que utilizam cálculos basilares matemáticos, né? Ok? Então você tem a parte de cálculo numérico, a parte de álgebra linear e por aí vai, tá bom? Uma distinção interessante é que aqui eu posso trabalhar com variáveis simbólicas, ok? Então, por exemplo, seja f de x uma função, ok? Uma função quadrática, e eu quero, por exemplo, saber a derivada primeira desta função, ok? Aqui no NumPy nós trabalhamos com o valor em absoluto, com uma aplicação muito mais rápida, muito mais direta. Contudo, eu não tenho aquela resposta de f' de x, né? Okay? Ou f de x dx dt, por exemplo. Okay? Mas aqui eu consigo esta resposta, que é a resposta da derivada primeira. Bom, okay? Esta abordagem de importar uma biblioteca é comum nas variadas linguagens de programação. Okay? Razão pela qual aqui agora eu vou começar rapidamente só a apresentar algumas das bibliotecas que mais utilizaremos. Okay? Muito bem, aqui eu já falei um pouquinho sobre a NumPy, a SciPy. Deixa eu clicar aqui na SciPy só para a gente observar aqui o estilo, tá bom? Da página. Tem aqui dados da biblioteca, algumas das considerações que vocês podem explorar. Ok? Eu recomendo fortemente que visitem as páginas específicas depois, especialmente quem desejar trabalhar com áreas específicas de conhecimento, como, por exemplo, biblioteca da química, tá bom? Desenvolvimentos de projetos específicos, tá? Diferenciais, ok? Discretização,
quem for trabalhar lá no Spider, que eu vou mostrar depois ainda, tá bom? E modelos estatísticos, né? Simbólicos estatísticos, muito interessante tudo isso aqui, ok? Então, cada uma das bibliotecas tem sua página que trata sobre quais são os parâmetros do código que foi construído, do método que foi construído, e lá está publicizado para que os programadores, os desenvolvedores de software, então, façam uso de modo adequado, ok? É importante dizer que quando você estiver desenvolvendo códigos, ou, número 1, você utilize uma rotina exemplo, tal que você conhece, entrada e saída bem definida, né? F de x igual a y, ok? Ou você visita a biblioteca para ter certeza do processo e lá na biblioteca existem exemplos que vocês podem utilizar para isto. Ok, senhores? Importante por quê? Porque cada uma biblioteca tem uma sintaxe, um modo de utilização das variáveis para aplicação específica no seu projeto. Então, até que vocês habituem-se, familiarizem-se com as rotinas, os processamentos, o input das bibliotecas específicas, é importante que vocês realizem exemplos, salvem os exemplos e criem suas próprias bibliotecas com rotinas que utilizam, por sua vez, bibliotecas externas. Ok? Dito isto, vamos aqui avançar. NumPy, SymPy, Matplotlib é uma poderosa biblioteca que nos auxiliará para construir gráficos. Ok? Eu vou já mostrar um pouco mais sobre isto. Scikit-learn é uma poderosa biblioteca que nos ajudará quando estivermos estudando sobre Machine Learning, ok? Então, aprendizagem de máquinas, tem vários exemplos importantíssimos nessa área que continua em ascendência dentro do mundo computacional e do desenvolvimento de máquinas. A biblioteca Scikit-Fuzzy, que trata especificamente de construção e de modelagem de sistemas fuzzy com lógica fuzzy, que difere da lógica binária, convencionalmente conhecida. No futuro eu vou falar um pouco mais sobre isso e fazer algumas implementações sobre lógica fuzzy, fuzzificador, modelos de fuzzificador, fuzzificação, defuzzificação, regras e por aí vai. Tá bom? Bom, TensorFlow é uma biblioteca muito utilizada para a construção de redes neurais artificiais, ok? Então, inteligência artificial, quando eu fizer exemplos no que se refere à aplicação de inteligência artificial, normalmente vamos trabalhar aqui dentro do TensorFlow, utilizando uma camada superior que é o Keras, tá bom? Para nos auxiliar. Mas quando chegarmos lá, então eu farei menção desses detalhes aqui referentes a esta biblioteca, ok? E quando nós estivermos trabalhando com análise exploratória de dados, um conjunto de dados bem significativo, com muitas linhas e colunas, nós queremos fazer a análise desses dados para coletar informações relevantes para uma tomada de decisão, por exemplo, nós utilizamos no mundo Microsoft o famoso Excel, no mundo BR Office, o Calc, no mundo WBS, o Spreadsheet, né? Por aí vai. No mundo Python, nós vamos utilizar o Pandas, que é um equivalente das planilhas eletrônicas. Ok? Muito poderoso, muito interessante, e vamos explorar bem esta biblioteca. Ok? Tá bom, senhores? E fecho este primeiro ponto destacando que você pode criar sua própria biblioteca. Tá bom? Professor, como é que eu faço para importar uma biblioteca? Bom, na nossa construção de código, algumas bibliotecas podem ser facilmente importadas utilizando este comando import, o nome da biblioteca, certo? A boa prática na programação é que nós coloquemos um codinome aqui, não é um codename, ok? Então, import TensorFlow as TF, ok? As TF. Bom, isso aqui é um atalho, um apelido para acessarmos os métodos que estão presentes dentro desta biblioteca. Tá claro? Então, no futuro você verá alguns detalhes nesse sentido. Aliás, no presente, eu já vou mostrar exemplos aqui, ó. Já está preparado para isso, ok? Então, as chamadas são assim, ó. Biblioteca, o nome da biblioteca, ponto, o método que eu vou utilizar, certo? Ok?
Então vamos a exemplos. Exemplo básico aqui, ó. Então, aqui, ó. Import NumPy as... Vou fazer passo a passo que fica melhor, não é? Aqui, ó. Primeiro passo, ó. Import NumPy. Ele vai importar a biblioteca NumPy. Vamos onde a aproximação. Aqui, ó. As NP. Ok? Então, neste primeiro exemplo, eu vou repetir com muita calma e depois a gente trabalha um pouco mais acelerado, tá bom? Ó, import, perceba que mudou de cor, né? NumPy as NP. Então, eu quero que ele importe esta biblioteca como NP, tá bom? Esta biblioteca e este comando aqui já estão pré-instalados ou pré-configurados, pré-acessados dentro deste nosso ambiente de simulação aqui, ó. E também estarão dentro da maior parte dos ambientes de simulação que nós encontramos disponíveis hoje na web. Okay? Por exemplo, Jupyter Notebook, Jupyter Lab, Spider, próprio Google Colab. Tá? Existem outros ambientes, mas no geral, quando você fizer a instalação destes ambientes ou quando fizer uso destes ambientes em modo remoto, via web, como estou trabalhando aqui agora, o Colab, este comando é suficiente. Professor, e se eu digitar este comando e for emitida uma mensagem de erro, que não conheço este comando, não é um interpretador disser, não conheço este comando, não consegui importar. Bom, aí você observará que no final ele dirá a seguinte informação: instale essa biblioteca. Okay? E aí você vai buscar lá na web rapidamente como é que eu instalo essa biblioteca e tem uma série de auxílios nesse sentido, tá bom? Se não encontrar, poste para a gente que eu mostro como é que a gente faz o detalhamento desse processo de instalação, tá bom? Contudo, no geral, este comando aqui é suficiente, tá bom? Então, import nome da biblioteca e apelido, ok? Deixa eu só mencionar aqui, ó, destas que eu listei, esta aqui precisa instalar depois, esta aqui também precisa instalar depois, este aqui eu não lembro, eu acho que ele já traz, mas... Ok, este aqui também não lembro. Então, a dinâmica é essa, você vai jogar um import nome da biblioteca. Se tiver presente, ele vai dizer que foi instalado corretamente, ó, ou, neste caso aqui nosso, ele nem emite nenhuma mensagem de erro. Por quê? Porque foi instalado funcionalmente. Se tiver erro, ele vai dizer que não conhece, aí você busca como instalar, ok? Muito bem, feita essa consideração, vamos aqui, ó. O que é este X aqui? Você já sabe que aqui X é uma lista, não é? Então, até agora, fazer assim, ó. Pronto. O que foi que eu fiz até agora? Eu apenas criei uma lista, eu não preciso agora, para este momento de execução, não preciso da biblioteca NumPy, não é? Então, na lista, o que eu posso fazer em relação à lista? Eu posso clicar aqui, ó, x ponto, e aí eu posso acessar atributos desta variável x, que é do tipo lista, e tem estes algarismos contidos na variável em questão, não é? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar, limpar, copiar, contar, estender, indexar, criar um insert específico na posição da lista, fazer um pop, um remover, ok? São essas funções que eu tenho. Mas o que eu quero fazer agora como exemplo? Eu quero fazer uma média, criar uma média. Então, cria aqui, ó, min. Então, x.min não existe para a lista, ok? Então, como este comando min não existe, como é que eu tenho que fazer? Com duas maneiras. Eu vou mostrar a maneira mais principiante e depois a maneira mais automatizada, ok? A maneira mais principiante eu não sei que existe uma função que já faz isso que eu estou querendo fazer, ok? A maneira um pouco mais profissional, você já vai utilizar algo que já existe no mercado, já está disponível, e então você vai dar velocidade na sua construção de código, ok? Então, na maneira mais principiante, o que eu quero fazer? Eu quero calcular uma média. Vamos colocar assim, ó, calculando a média aritmética, certo? Média aritmética de um vetor, certo? Um vetor, ok? Tá correto? Calculando a média aritmética de um vetor, perfeito, ok? Então, como é que eu tenho o que eu vou fazer aqui? Eu preciso, vamos lá, pessoal, junto comigo aqui. Vou dizer for e
em x vai fazer o quê? Agora, print i, por exemplo, opa, de digitação aqui. Ele vai simplesmente acessar o vetor x, né? No caso aqui é uma lista, não é formalmente um vetor, né? Mas ele vai acessar então a lista x e vai imprimir ou exibir em tela cada um dos elementos desta lista. Okay? Então é isso que eu quero fazer, eu quero somar. Então eu diria o seguinte, soma é igual ao valor inicial mais i. O que é isto aqui que eu estou fazendo, hein? Bom, soma é igual a zero. Para dizer que soma é uma variável que eu vou guardar valores inteiros. Como é que eu digo isso no Python? Guardo um valor inteiro em soma. Ok? Então, a partir de agora, eu posso fazer o quê? Eu posso... Cadê? Print soma. Okay? Então, agora eu já fiz a soma de todos os elementos contidos nesta lista. Falta eu fazer o que agora, senhores? Falta eu dividir pelo total de elementos que tem na lista, não é? Ok? Bom, no Python, eu vou primeiro fazer da maneira mais tranquila, né? Bem, conte, certo? Count igual a zero. Claro que vocês, a esta altura, já estão percebendo que tem outras maneiras de eu fazer. Estou fazendo, né? Igual aqui, o quê? Count. Cada vez que ele realizar este processo aqui, eu quero que ele faça uma contagem. Se a contagem começou em zero, então quando ele fez o primeiro processo, eu quero que ele faça o quê? Conte, fiz o processo uma vez, duas, três, quatro. Ok? Vírgula aqui, print soma, né? E count. Então, o que foi que ele fez aqui? Ele contou, eu tenho 10 elementos na lista X, a soma dos 10 elementos vale 45 e a contagem dos 10 elementos é 10, né? Dos elementos é 10, tá bom? Muito bem, e como é que eu faço a média, então? Eu direi print, então, soma dividido por, muito bem, por count. Agora eu sei que a média aritmética desta lista vale 45. Nós acabamos de criar uma pequena rotina para, então, calcular a média, né? Claro que eu poderia transformar isso numa classe, deixar em um método, salvar no arquivo e, a partir de então, eu poderia simplesmente acessar aquele método e calcular a média a partir de um método que eu mesmo criei, não é? Ok? Contudo, o interessante aqui é saber que existem métodos que já realizam isso para a gente. Em outras palavras, alguém já passou por esta situação, problema, ou por este desafio que agora eu estou enfrentando, estou desenvolvendo a solução, fez uma solução, um script e deixou disponível na web. Como é que eu acesso essa solução já pronta? Agora sim nós vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou separar na próxima célula, de modo que ficará aqui o exemplo visível, não é? Na parte de cima da página, tá bom? Aqui, ó. Ok. Pronto. Então vamos importar o NumPy. Depois eu quero fazer o seguinte, ó. NumPy, ó, acesse a biblioteca NP, busque a função média e execute a função média, ok? Por que deu um erro? Porque ele disse o seguinte, olha, eu entendi, acessei a biblioteca NumPy e estou buscando a função média, ou o comando média, ou o método média, ok? Mas média de quem? Você não passou nenhum argumento. Eu vou calcular a média de quem? Eu quero a média de x, ok? Então, observe aí o efeito, ok? Tá bom? Isso aqui é muito importante, apesar de ser bem simples, mas é muito importante. Atenção, isto define divisor de águas entre profissional da área de programação, que é iniciante, júnior, começando agora, e aquele que já é mais experiente ou já atende mais ao nível profissional, ok? Vou usar uma expressão mais do dia a dia da indústria, né? Júnior, sênior e pleno, ok? Pleno. Tá bom?
Aproveitando este script aqui, eu direi o seguinte: esta maneira de realizar aqui o incremento não é uma maneira muito comum no ambiente Python, ok? Nós utilizamos muito isso aqui, ó. Perceberam? Soma é igual a soma. Deixa eu colocar um comentário aqui, né? Assim, ó. Soma é igual a soma mais i, ok? Equivalente, ó. Equivale a soma é igual, equivalente, pronto. Soma é igual a soma mais i. Bom, o mesmo para cá, ó. Pra cá. Count é igual a count mais i. E não é? É 1. Count. Pronto. Certo, senhores? Outra maneira mais pythônica, ó. Vamos fazer assim. Count igual. Ok? Ó. Primeira variável recebe o primeiro valor. Segunda variável recebe o segundo valor. Ok? Tá bom? Entenderam até aí? Deixa eu explorar aqui mais uma possibilidade. Então, bem aqui, um outro aluno poderia ter construído assim, ó, um pesquisador da área. Fazer aqui assim, ó. Copiar este trecho aqui. Farei assim, ó. Não quero usar o count. Para deixar o sistema um pouco mais rápido, eu farei somente assim, ó. Count é igual ao comprimento de x. Ok? Vou executar só isto aqui, ó. Comprimento de x. Ó. Ok? 10. Então, eu poderia fazer assim, ó. Bom, count é uma variável que é igual ao comprimento de x. E bem aqui, eu já não vou utilizar esta definição. Como eu já defini count acima, então eu já tornei o processo mais dinâmico, mais interativo, né? E eu estou usando menos processamento do que em cada uma das etapas do laço fazer de novo a contagem, tá bom? Claro que aqui eu poderia fazer assim, ó. Len. Ok? Bom, foi que deu errado aqui. Bom, deu errado, né? Eu disse, olha, você fez duas definições aqui para concatenar. O primeiro é soma, o segundo é count. Ok? Então tá aí, ó. Uma maneira de fazer, ok? Outra maneira de fazer. E agora, outra maneira de fazer, ok? Vamos finalizar com mais uma maneira de fazer. Algumas pessoas, alguns programadores, optam por... Percebam que nós tínhamos aqui... Eu começar, não é? Aqui, ó. Percebam que x é uma lista, não é? Aqui, ó. Eu tenho aquele problema de, na lista, eu não posso acessar variáveis ou métodos que são lá no mundo NumPy. A não ser que eu passe dado da lista como argumento do NumPy, né? Como eu fiz aqui, ó. Né? Que eu posso acessar, por exemplo, NumPy.max. Vai dar erro, por quê? Porque eu preciso passar max de quem? O maior número de quem? De x. Pronto, aí ele trouxe, não é? Vai ponto mínimo de quem? De x. Ok? Claro que percebam que eu estou fazendo algumas alterações aqui, ó. A, B, C é igual a isto aqui. E print ABC. Ok? Então, bem dinâmico aí, você vai expandindo as possibilidades. Ó. Em poucas linhas, nós já estamos fazendo algumas alterações interessantes no processo. Contudo,
Eu gostaria de não precisar toda vez passar o argumento. Como é que a gente vai fazer? Uma maneira é converter a lista, vou pegar aqui de cima, né, que já está prontinho aqui, ó, esta lista, em um tipo de dado que o NumPy já reconhece. Okay? Então vamos dizer o seguinte, ó, x é igual a numpy.array, ó, e agora eu colo a lista aqui, ó, certo? Olha só. Tá vendo? Então agora x foi redefinido e não é para mim apenas uma lista, é um array. Agora a lista é do sistema, um vetor, ok? De uma dimensão. Bom, isto posto, eu posso agora acessar x.max. Então, ele traz o maior valor do vetor. x.min, ele traz o menor valor do vetor. Ou x. A nossa proposta inicial, que era calcule a média. Tá bom? Então, maneiras diferentes. Vamos colocar aqui para deixar igual ao primeiro, ó. A, B, C, igual a isto aqui, ó. E agora print ABC. Tá vendo? Ok, senhores? Então, uma maneira de fazer, ok? Já convertendo a entrada para um vetor, e na sequência eu posso acessar direto os dados a partir da definição ou do objeto que foi definido. Até o momento eu estou utilizando a expressão variável, né? No futuro eu direi em uma linguagem orientada a objetos, como é Python, tudo é um objeto, ok? Com atributos diferentes, com proporções diferentes, particularidades distintas. Bom, então o que nós fizemos aqui? Eu acessei um atributo de x, porque x agora tem uma tipologia específica e traz consigo alguns desses atributos. Por exemplo, se eu pressionar aqui, ó, x ponto, ó, tem vários elementos de interesse aqui em x. Ó. Interessante? E aí que eu posso começar a utilizar, explorar item a item. Né? Então fica a sugestão aqui para iniciar a explorar cada um destes itens aqui, que são agora atributos do objeto x. Né? Então, uma maneira de fazer, outra maneira de fazer, mais uma e mais uma. Perceba isto. Aqui nós saímos, eu deveria ter deixado aquela primeira maneira aqui, não era, pessoal? Toma mais, mas você acompanhando o início, tá bom? Aqui nós estamos evoluindo de uma maneira que traz muito da herança lá da programação C e C++, ok? Vamos avançando e chegamos de uma maneira mais dinâmica, mais integrada e mais automatizada. Okay? Então, quem está iniciando o mundo Python, olha para estas três linhas aqui, ele pode pensar assim, que não, isso aqui eu já sei, já entendi que aqui eu estou pedindo o máximo valor do objeto X que contém estes dados aqui. Ok? Bom, o que eu tinha colocado aqui no texto? A range é isto aqui, ó. Eu posso dizer x é igual a numpy, acesse a biblioteca np e busque o método arrange para mim com dimensão 10. Olha o que ele vai fazer para mim. Ele criou já um vetor ou um array, né, com 10 valores. Se eu quisesse que ele começasse em 10 e terminasse em 15, então tá aí. Ok? Um detalhe, tá, né? O último elemento aqui não é o elemento final de construção, é o elemento final de parada. A partir deste elemento aqui, ele para, ok? Portanto, se eu quiser construir um de 10 a 15, eu tenho que colocar até o último elemento fora da nossa contagem, que seria o 16º, tá bom? Pequeno detalhe, mas muito importante, principalmente quando a gente estiver construindo laços de iteração, tá bom? Bom, feitas essas considerações, vamos para mais um exemplo e aí nós encerramos este vídeo aqui, tá bom? Agora eu quero fazer um exemplo utilizando duas bibliotecas, NumPy e Matplotlib, tá bom? Percebam que aqui, olha, eu importei de novo NumPy, importado aqui, onde mais? Só, não é?
A boa prática é que cada uma das células, neste caso aqui, já tem a biblioteca que você estiver trabalhando, ok? No futuro, quando trabalharmos em um código mais consolidado, nós vamos organizar todas as bibliotecas que estão importadas lá no topo do código. E então, vamos ao longo do código só evocando os atributos ou métodos que necessitarmos. Bom, mas por hora, a boa prática é, quero que você coloque assim, ó, biblioteca e a aplicação da biblioteca, tá bom? Para criar um bom hábito e fazer essa associação aqui, ó. Então vamos lá, o que é este código aqui que já está pronto, eu coloquei aqui, o que ele vai fazer para a gente, não é? Vamos fazer assim, pessoal, ó. Eu vou deixar aqui. Vamos lá, import, digitando aqui, import numpy as np, ok? E import matplotlib as plt, ok? Então aqui o que eu estou fazendo? Estou importando duas bibliotecas. A biblioteca de números para fazermos cálculos específicos, como estes cálculos básicos que nós aprendemos ali, né? E agora uma biblioteca de gráfico. Então eu quero criar aqui, ó, x é igual a um numpy ponto espaço linear, vai começar em 0 e vai até 2π, 2 asterisco π, ok? Ora, se eu pressionar aqui Enter, ele vai emitir um erro. Por quê? Porque ele não conhece π. Quem é que conhece variável π, ou método π? Né? Bom, é o NumPy. Então, np.py, ok? Tá bom? Uma vantagem de trabalhar neste tipo de ambiente aqui, para quem está começando, principalmente, não é? É que você pode executar célula por célula ou linha por linha, e então deixa na célula total, consolidada, só o que você já testou e já tem certeza que funciona, ok? Bom, próximo é y igual a quê? Vamos colocar aqui numpy seno de x, ok? Seno de x, ó. Se eu mandar exibir aqui, ó, mostre x, mostre y, aqui, ó, resultados dos senos de x. E quem é x? Aqui, ó. Ok? Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero plot x e y. O que é que eu estou fazendo? Eu estou agora acessando uma outra biblioteca. Estou acessando esta biblioteca aqui, ó, por meio deste atalho aqui, plt. Dentro desta biblioteca, eu quero que ele acesse o método plot e vou passar estes dois vetores aqui, ó, x e y, ok? Depois eu vou pedir que ele mostre. Então, o que que nós temos aqui? Já um primeiro gráfico, tá bom? É um primeiro gráfico. Nós podemos, então, colocar aqui, o que mais? Ora, vamos chamar isso aqui de y1, copiar aqui, vamos chamar de y2, que será o nosso cosseno, certo? Vamos colocar aqui um plot y1, y2. Vamos colocar aqui um label. Ok? Isto aqui é um seno de x. Ok? E aqui o outro item é o cosseno de x. Certo? Então aqui eu tenho esta série de dados aqui. Série de dados é uma expressão que eu vou utilizar bastante lá no mundo pandas. Tá bom? E aqui o plt.legend, certo? Então aqui, ó, x e y1. Quem é y1? É o seno de x. Então, como eu estou construindo um gráfico que vou exibir para o mundo externo, eu tenho que dizer, olha, isso aqui é o seno, isso aqui é o cosseno, x, y2, cosseno de x. Ok? Vamos colocar aqui um título, title. Então, vamos lá. Gráfico de seno de x e cosseno
e x. Ok? Então, o que nós fizemos até agora? Nós exploramos algumas bibliotecas que estão disponíveis na web para a gente utilizar. Tá bom? Vimos um exemplo no qual nós podemos construir nossa própria biblioteca para realizar uma questão proposta, como calcular a média desses valores aqui, né? E vimos como é que podemos acessar um método que já está pronto na web e agora nós precisaremos apenas saber como é que ele funciona, quais são os parâmetros deste método, ok? Neste caso aqui, posto que o dado de entrada era uma tipologia diferente, eu tenho que passar como argumento. Neste outro caso aqui, o dado de entrada pode ser convertido num array, não é? Claro que posso explorar aqui ainda uma outra condição. Posso chamar isto aqui, só para não perder aqui a lista X. Lista X. Pronto. Ok? Só para ficar bem didático aqui, ó, que eu peguei aquela lista, o dado de entrada, já converti aqui em um array, tá bom? Aqui, ó, evidenciando aqui os resultados. Ok? E por fim nós fizemos o quê? Fizemos um gráfico utilizando aqui, ó, duas bibliotecas do mundo externo, tá bom? Na sequência a gente vai para outros exercícios já bem aplicados e direcionados, ok? Então, vamos lá, senhores, vamos produzir.